Você já reparou como, com o passar dos anos, o seu corpo começa a reagir de forma diferente aos alimentos? Aquela comida que antes parecia leve, agora causa peso, gases, azia. E o que muitos não sabem é que o problema não está no alimento em si, mas nas combinações que fazemos no prato. Quando a gente é jovem, o organismo funciona com mais velocidade. A digestão é rápida, o intestino é mais ativo e o corpo consegue lidar melhor com certos exageros. Mas depois dos 60, tudo isso muda. O metabolismo desacelera. A produção de ácido clorídrico no estômago diminui. O sistema digestivo se torna mais sensível. E a absorção de vitaminas e minerais essenciais passa a depender diretamente de como você organiza os alimentos no prato. E é aí que está o problema. Muita gente continua comendo como fazia aos 30 ou 40 anos, sem perceber que agora o corpo não tolera mais determinadas misturas da mesma forma. Combinações erradas, como frutas cítricas com leite ou proteínas pesadas com carboidratos refinados, podem gerar fermentação, inchaço, refluxo e até prejudicar a absorção de nutrientes importantes como o ferro e o cálcio. O pior é que essas misturas são comuns. Estão presentes em cafés da manhã, almoços e jantares de milhões de pessoas todos os dias. E muitas dessas pessoas, especialmente acima dos 60, convivem com sintomas como azia constante, estômago pesado, prisão de ventre, gases e até fadiga, sem nunca imaginar que o problema está nas combinações alimentares. Neste vídeo, você vai descobrir 5 misturas que parecem inofensivas, mas que podem estar sabotando a sua digestão e o bom funcionamento do seu corpo. Vamos entender o que acontece por dentro de você quando essas misturas são feitas e como fazer escolhas mais leves, saudáveis e inteligentes, sem abrir mão do sabor nem da tradição do seu prato. Agora, vamos começar. Número 1. Frutas ácidas com leite ou derivados. Essa é uma daquelas combinações que parecem inofensivas e até saudáveis, mas que podem causar um verdadeiro mal-estar no seu organismo, principalmente depois dos 60 anos. Misturar frutas, como laranja, abacaxi, morango ou limão com leite, iogurte ou queijo, pode parecer uma escolha leve, mas dentro do seu estômago, essa mistura se transforma em um problema. Essas frutas são naturalmente ricas em ácidos, e quando esses ácidos entram em contato com a caseína, a principal proteína do leite, ocorre uma reação que talha o leite dentro do estômago. O resultado? Um bolo alimentar mais difícil de ser digerido, que fermenta, forma gases e gera sintomas como estufamento, azia, refluxo e até náuseas. E para quem já tem digestão lenta, histórico de gastrite ou sensibilidade intestinal, o que é bastante comum após os 60, essa fermentação pode ser ainda mais intensa e desconfortável. Além disso, essa combinação atrapalha a absorção de nutrientes. O cálcio do leite, por exemplo, pode ser menos aproveitado quando há excesso de acidez no processo digestivo. E o excesso de fermentação prejudica a microbiota intestinal, comprometendo inclusive a produção de vitaminas importantes, como a B12. Uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia mostrou que idosos que relataram desconfortos frequentes após refeições com frutas e laticínios apresentavam maior tendência a episódios de refluxo noturno e digestão incompleta. Ou seja, é mais comum do que se pensa. O ideal é consumir frutas cítricas separadas dos derivados do leite, deixando um intervalo de pelo menos 1 hora entre eles. E quando for comer iogurte, leite ou queijo, prefira combiná-los com frutas mais neutras e amigas da digestão, como banana, mamão ou maçã. Agora me conta, você tem o hábito de misturar frutas cítricas com leite ou iogurte no dia a dia? Se sim, digita o número 1 aqui nos comentários, para eu saber que você está acompanhando. Vamos seguir em frente? Número 2. Proteína animal, mais carboidratos refinados. Essa é uma das combinações mais comuns no prato do brasileiro. Carne com arroz branco, batata inglesa, macarrão ou pão francês. Faz parte do nosso dia a dia, mas para quem passou dos 60,
pode ser uma das maiores causas de má digestão e sensação de cansaço após as refeições. Isso acontece porque a digestão das proteínas animais, como carne vermelha, frango ou peixe, exige um ambiente ácido no estômago. Já os carboidratos refinados, como arroz branco e massas comuns, precisam de um ambiente mais alcalino. Quando consumimos os dois juntos, o corpo precisa equilibrar esses processos opostos, o que gera lentidão digestiva, fermentação, produção de gases e até má absorção de nutrientes. E mais, essa mistura costuma ser pobre em fibras e rica em calorias vazias, o que atrasa ainda mais o trânsito intestinal e favorece o acúmulo de gordura abdominal. Dona Amélia, de 72 anos, sempre manteve uma alimentação caseira, mas vivia se queixando de estômago pesado, sono depois do almoço e dificuldade para ir ao banheiro. Ela dizia: "Mas eu como direitinho, arroz, carne, um pãozinho à tarde." Foi só quando começou a substituir o arroz branco por arroz integral e a incluir mais legumes no prato que tudo mudou. Em poucas semanas, sentia-se mais leve, com digestão mais fácil e até mais disposição para caminhar de tarde. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP reforça isso. Pessoas acima dos 60 anos que consomem refeições com alto índice glicêmico, como essa mistura de carne e carboidrato refinado, têm maior risco de desenvolver resistência à insulina, inflamação crônica e perda de energia ao longo do dia. A dica é simples, mas poderosa. Troque os carboidratos refinados por versões integrais como arroz integral, batata doce ou abóbora, e sempre inclua legumes cozidos ou crus no prato. Eles ajudam a equilibrar o sistema digestivo e dão mais leveza à refeição. Agora me conta, essa combinação ainda aparece com frequência no seu prato? Se sim, digita o número 2 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. E antes da gente seguir, um recado importante. Se você valoriza esse conteúdo e quer receber ainda mais dicas práticas e confiáveis sobre saúde e bem-estar, considere se tornar um guardião da saúde aqui do canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você apoia esse trabalho e ainda recebe um PDF exclusivo com orientações especiais todos os meses. É só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo. Agora sim, vamos seguir em frente? Número 3. Frutas com as refeições principais. Frutas são saudáveis, cheias de fibras, vitaminas e antioxidantes. Mas quando são consumidas junto com refeições principais, como almoço ou jantar, podem atrapalhar a digestão, causar fermentação e até comprometer a absorção de nutrientes. O motivo está no tempo de digestão. As frutas, especialmente as mais ricas em frutose, como uva, manga ou banana, são digeridas de forma muito rápida. Já as refeições completas, que contêm proteínas, gorduras e carboidratos, exigem um tempo muito maior no estômago. Quando você come frutas junto com esse tipo de refeição, elas ficam presas no estômago, aguardando que o resto dos alimentos seja digerido. E aí começa a fermentação. O resultado pode ser desconforto, gases, sensação de estufamento e até refluxo. Além disso, o excesso de frutose junto com alimentos densos pode causar picos de glicose, algo que afeta diretamente a energia e o controle do apetite. Seu Joaquim, de 74 anos, costumava sempre terminar o almoço com uma fatia de mamão ou uma banana. Ele achava que estava fazendo um bem para o intestino, e fazia em parte. Mas também começou a perceber que vivia cheio de gases, com sensação de inchaço e muita vontade de cochilar depois das refeições. Foi só quando trocou esse hábito e passou a comer frutas em lanches leves, cerca de 2 horas depois do almoço, que os sintomas melhoraram. Ele mesmo disse: "Parece que o corpo respira melhor agora." Estudos da Harvard T.H. Chan School of Public Health mostram que o consumo de frutas entre as refeições melhora a absorção de antioxidantes e previne desequilíbrios digestivos, especialmente em pessoas com um metabolismo mais lento. O ideal é deixar um intervalo de pelo menos 2 horas entre o almoço ou jantar e o consumo de frutas. Elas são excelentes como lanche da manhã ou da tarde,
combinadas com oleaginosas ou sementes, como linhaça ou chia. E você costuma comer frutas logo após as refeições? Se sim, digita o número 3 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Vamos seguir juntos. Número 4. Feijão com carne vermelha em excesso. Essa é uma combinação clássica da culinária brasileira e, em moderação, pode até funcionar bem. O problema é o exagero, principalmente para quem já passou dos 60 anos. Feijão e carne vermelha são fontes de ferro. Mas o ferro do feijão, que é de origem vegetal, é chamado de ferro não Hemi, e sua absorção é naturalmente mais difícil para o organismo. Quando consumimos carne vermelha em excesso junto com o feijão, o corpo prioriza a absorção do ferro da carne e o ferro vegetal acaba sendo desperdiçado. Além disso, essa mistura exige uma digestão mais longa, sobrecarrega o estômago e pode causar gases, distensão abdominal e lentidão no intestino. Outra questão importante é a quantidade de proteína e gordura envolvida nessa combinação. Com o envelhecimento, o fígado e os rins têm mais dificuldade para metabolizar o excesso de proteína animal, o que pode gerar cansaço, dores articulares e até aumento de inflamação no corpo. Seu Nilson, de 69 anos, é um exemplo disso. Ele sempre foi fã de um prato bem servido. Arroz, feijão e um bom pedaço de carne todos os dias. Com o tempo, começou a sentir o corpo mais pesado, passou a ter desconfortos frequentes no estômago e uma sensação de empachamento que durava horas. Após orientação nutricional, reduziu o consumo de carne vermelha para 2 vezes por semana e passou a alternar com ovos, peixe e até grão de bico. Hoje ele conta que se sente mais disposto, com o intestino regulado e até dormindo melhor. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelou que o excesso de proteína animal está entre os fatores que mais contribuem para distúrbios digestivos em idosos no Brasil. E quando associado a leguminosas como o feijão, sem a presença de fibras e vegetais, o risco de sobrecarga digestiva é ainda maior. A dica aqui é simples. Varie o tipo de proteína ao longo da semana, reduza a carne vermelha e equilibre o prato com legumes e verduras, que ajudam na digestão e no aproveitamento dos nutrientes. Agora me conta, essa combinação aparece com frequência no seu dia a dia? Se sim, digita o número 4 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Vamos para o próximo? Número 5. Alimentos ricos em cálcio mais ferro. Esse é um erro alimentar que muita gente comete sem perceber e que pode afetar diretamente a absorção de 2 dos minerais mais importantes para a saúde após os 60 anos, o cálcio e o ferro. Cálcio é essencial para a saúde dos ossos, prevenção da osteoporose e funcionamento adequado dos músculos e nervos. Já o ferro é fundamental para evitar a anemia, manter a energia e garantir o transporte de oxigênio no sangue. Mas quando esses 2 nutrientes são consumidos juntos na mesma refeição, eles competem no processo de absorção no intestino. Isso significa que, se você toma leite ou come queijo na mesma refeição em que consome fígado, carne vermelha, feijão ou vegetais folhosos escuros, como couve e espinafre, o seu corpo pode não aproveitar bem nem o cálcio, nem o ferro. Dona Teresa, de 76 anos, tomava um copo de leite toda manhã junto com um sanduíche de pão integral, queijo e um pouco de patê de fígado. Ela achava que estava se nutrindo bem, mas nos exames de rotina apareceu com níveis baixos de ferro e também sinais iniciais de osteopenia. Com orientação, passou a separar esses alimentos. O leite passou para o fim da tarde, o fígado ficou reservado para o almoço e as verduras ganharam mais espaço no prato. Em poucos meses, os exames melhoraram e ela percebeu até uma diferença na disposição. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais confirmam que o cálcio reduz significativamente a absorção do ferro não Hemi, aquele presente em vegetais e leguminosas. Por isso, separar esses alimentos ao longo do dia é uma estratégia simples, mas eficaz, para garantir que o organismo aproveite melhor cada nutriente. A recomendação prática é:
Evite consumir laticínios junto com refeições ricas em ferro. Deixe o leite para os lanches e priorize vegetais ricos em vitamina C, como acerola, laranja ou pimentão, junto com os alimentos ricos em ferro. A vitamina C, ao contrário do cálcio, aumenta a absorção desse mineral tão importante para a vitalidade e prevenção da anemia. Agora me conta, você já tinha ouvido falar desse conflito entre cálcio e ferro? Se sim, digita o número 5 aqui nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Com o passar do tempo, o nosso corpo muda e a forma como nos alimentamos precisa acompanhar essas mudanças. O que antes parecia simples e inofensivo, hoje pode ser o motivo de desconfortos, má digestão, falta de energia e até perda de nutrientes essenciais. Mas a boa notícia é que pequenas mudanças, como evitar essas combinações e fazer escolhas mais equilibradas, podem transformar a sua saúde de dentro para fora. Você não precisa cortar tudo, nem viver com medo da comida. Basta entender como seu corpo funciona e respeitar esse novo ritmo que a maturidade pede. Se esse conteúdo foi útil para você e se de alguma forma ele tocou a sua realidade, considere apoiar esse trabalho clicando no botão Valeu Demais aqui abaixo. Esse apoio ajuda a manter o canal no ar, com conteúdos sérios, acessíveis e baseados em ciência. E se você quer dar um passo a mais, torne-se um guardião da saúde. Com apenas R$ 7,99 por mês, você apoia o canal e ainda recebe todo mês um PDF exclusivo, com dicas práticas, receitas naturais e orientações de saúde que você pode aplicar no dia a dia. É só clicar no botão Seja Membro. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar seu like se gostou do vídeo e escrever aqui nos comentários qual dessas combinações você mais costuma fazer, ou qual delas mais te surpreendeu. E claro, se quiser sugerir um tema para o próximo vídeo, esse espaço é todo seu. Este conteúdo tem embasamento científico e os estudos mencionados estão disponíveis na descrição do vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.